Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você nos dará a honra de nos assistir. Estamos aqui mais uma vez, iniciando o Tempo de Despertar o Ser. Este grupo de estudo do Movimento Espírita Francisco de Assis, que já há um tempo vem estudando e trabalhando o autoconhecimento desde 2010, então são aí 15 anos de trabalho, e estudamos atualmente as obras do nosso amigo e irmão Sebastião Camargo, O Despertar da Consciência, tá? De Sal da Terra, Luz do Mundo, que é a segunda obra. Quem tiver a obra aí pode abrir conosco, a gente faz leitura comentada sobre a obra, todos da sala fazem comentários, ok? Isso, Eurípides, muito obrigada. E para iniciarmos, né, vamos lá dar o bom dia. Bom dia, Pamela. Bom dia a todos. E nós estamos aqui para estudar mais um pouquinho, para aprender um pouco mais sobre a verdade e a caridade. Vamos prosseguindo nesse caminho, sendo igual a água, um condutor de energia. Gratidão. Obrigada, Pamela. Bom dia, Sebastião. Hoje eu vou fazer a ordem aqui do cenário. Excelente dia, paz, luz e muito amor a todos. Bom dia, seu Luiz. Bom dia, agradeço a oportunidade de mais uma vez estar com vocês aqui, reflexionando sobre o livro e sobre a vida. Bom dia, dona Miriam. Bom dia, meus queridos, que tenhamos um excelente aprendizado hoje, no que, como a Pamela falou, né, do saber, da sabedoria. Que tenhamos um bom aproveito nessa oportunidade grande que nós temos da caridade. Obrigada, dona Miriam. Bom dia, Eurípides. Bom dia a todos os companheiros de jornada, bom dia a todos que participam. Gratidão a Deus primeiramente, a Jesus e a Maria de Nazaré, Maria de Magdala, por essa experiência que vamos viver hoje. Gratidão pela oportunidade ímpar em nossas vidas. Muito obrigado a todos e um abraço e um beijo no coração de cada um. Obrigada, Eurípides. Então, é com alegria que nós iniciamos hoje o nosso grupo de estudo. Lembrando que nós estamos na introdução, né, do nosso livro, Despertar da Consciência, de Sal da Terra, Luz do Mundo, e paramos na página 47, né? Ela inicia terminando um parágrafo, nós terminamos esse parágrafo e paramos ali, o Espírito Carlos enfatiza. E nessa introdução do que foi lido, do que foi estudado, né, nós fomos trabalhando a liberdade, a caridade, a verdade, que foram temas muito fortes para nós, em termos de autoiluminação, de acordo com Joana de Ângeles, e dentro do nosso Pentateuco kardeciano, dentro das obras de Allan Kardec, né, nós sabemos que a busca do espírito, né, e do espiritismo em si, né, fazer com que nós possamos compreendermos a lei que está escrita em nós. Olha que interessante, né? É um desafio a gente entender que a lei está na nossa consciência. Porque muitos de nós, até Kardec fez a pergunta, né? Se a lei está lá na consciência, por que eu ainda erro, né? Por que eu ainda falho? Né? E ele não perguntou isso. Ele perguntou por que tem que ser lembrado. Por que os homens têm que ser lembrados? Acho que é 622A. Né? Por que o homem tem que ser lembrado dessa questão ainda da lei, se ela está escrita na sua consciência? Né? Era só ele abrir o livro e ler. Mas, né, como tem alguns shorts aí de Sebastião Camargo, em termos de views, o que é ler-nos, né? O que é ler a nossa alma, o que é ler o nosso corpo físico. E aí você vem aprender aqui no Despertar da Consciência, desenvolver essa técnica de leitura, né? Observar-se, observar o seu corpo físico e ver que a lei está em você o tempo todo, porque se nós existimos, se tudo que há existe
e está constituído da forma que está, é porque a lei divina está presente. O amor está presente, né? E é a lei natural das coisas. Começa por aí. Então, por isso que temos que ter olhos de ver e saber fazer a leitura, né? Agora, o bem, o mal, o desenvolvimento dessa capacidade de sermos seres melhores é, como o Sebastião já vem colocando, essa consciência de bem e mal, ela vai sendo construída com a vivência. Por isso que nós encarnamos, por isso que nós estamos na matéria, para a gente poder vivenciar aqui na escola. E aí a gente vai se libertando e trabalhando em nós, né, estas fontes que são as chaves para o nosso progresso e a nossa evolução. Vou passar aí a fala para a rodada na sala, para comentar rapidamente, né? Porque senão o livro não avança, Sebastião. A gente vai ficar só aqui na introdução. Então, rapidamente, vou passar aí para uma rodada. Começar pelo seu Luiz, vou fazer o inverso agora, né? Para a gente poder ver o que ficou da semana passada para essa, né? Sobre essas verdades que vão nos iluminando, seu Luiz. A citação de Emmanuel, que esclarece vestir o próximo de novas ideias através dos nossos bons exemplos, é caridade. Até uma vírgula aqui. E aí ele lembra aqui que faz-se imprescindível a autossublimação. E depois termina falando que, segundo André Luiz, a caridade que salvará o mundo há de regenerar-se primeiramente. E aí ele lembra aquela parte que o Euripides lembrou, que eu achei bem bacana, né? Que não é tão figurativo, se você tentar se aprofundar, é de Leon Denis, que ele fala, precetua-se que a verdade é comparável a gotas de chuva, e brilham como puros diamantes aos raios do sol. Então está aí, a vontade, a verdade está sempre ao nosso lado, é esse reservatório que não existe ao nosso lado, basta que nós estejamos dispostos a assimilar essa verdade que existe em nós e que, por inspiração, você pode receber até de outros seres. Obrigado. Obrigada, seu Luiz. Dona Miriam, o que te chamou a atenção das leituras passadas? Esse ponto, Adriana, e a todos da sala, é a caridade, né? Eu acho, não tenho certeza, que todos nós sermos caridosos, né? Como eu disse também na outra aula, não é somente dar uma cesta básica, ajudar essa parte financeira. Nessa parte da caridade é abraçar o próximo nas dificuldades que eles têm. E não dar tudo, e sim ensinar a pescar também. Que aí você vai ser a pessoa mais iluminada do que o próximos, né? E a caridade vai transformar o mundo. Né? Que tive um exemplo muito grande da aula passada. Eu estava, né, que sem voz nenhuma, o seu Eurípides, caridoso, me ensinou a fazer um chá, que eu fiquei cantando que nem rouxinol, né? Isso é uma caridade que ele me proporcionou, né? Isso é uma vivência, né? Tô perfeita. Na noite eu já estava falando, seu Eurípides. Então, é a caridade, isso é a caridade. Temos que ver muitos lados, de todos os ângulos, o que é uma caridade. Não é somente levar uma cesta básica que vai ajudar a pessoa a se levantar. Pelo contrário, eu estava sem voz, um chá
já resolveu. É isso aí. Muita gratidão, viu, senhor Eurípides? Muito obrigado, senhora. Prazer em poder ajudar as pessoas. A Adriana acabou de dizer aí, somos todos um. Então, se a gente permitir receber a verdadeira intuição espiritual, a gente realmente leva aquilo que a pessoa realmente necessita. Foi o que nós falamos, estudamos tudo. A caridade é você fazer realmente o que a pessoa necessita. Lembra do Marcos, Adriana? R$2.000. Eu não quero esse dinheiro, não preciso disso. Eu nem quero momento, sair da minha miséria, me deixa aqui mesmo. Exatamente, exatamente. Então, já pegando o gancho da minha irmã Dona Miriam, eu vejo que a caridade é a que a Adriana estava acabando de falar sobre o mundo espiritual. A caridade, como o espírito, ele é partícula divina do Criador, então toda essa sabedoria espiritual, essa grandeza já existe no espírito, está lá nele. Aí ele reencarna, entra em um processo de desenvolvimento das suas faculdades, de correção, né, para poder se purificar. Aí ele tem que exercitar essa caridade no corpo. Então eu vejo a caridade como algo espiritual, que ocorre essa conexão igual ocorreu com a senhora. E a verdade é ele, o espírito na carne, testemunhar a verdade exercendo essa caridade. Aí, ó, vocês me desculpem, eu peguei o livro do Sebastião, eu estava lendo aqui, eu fui lá na página 48, no último parágrafo, vocês podem olhar aí, ó. O ideal que nos move é a libertação e a expansão consciencial por intermédio da prática da caridade, que é uma informação. A instrução qualificada e da caridade transformação, o amor personificado, em busca da verdade, as consubstâncias e, por sua vez, faculta a autoiluminação. A autoiluminação seria a pessoa, tanto a pessoa que praticou a caridade quanto a que recebeu, ambos estar no mesmo nível, né? De equilíbrio, de paz, de tranquilidade, como a Pamela disse sobre a água, quando somos condutores na água. Então, você conduz aquela energia, aquela luz, é a mesma luz que está em você, vai para a pessoa e ilumina ambos. Aí todos se transformamos em um só. Eu acho que seria isso, está bem claro, né? E vamos deixar a palavra para os outros irmãos também, cada um dá o seu ponto de vista. Gratidão. Muito obrigada, Eurípides. Pamela, antes do Sebastião. Então, esse parágrafo, né, que o Eurípides mencionou, eu coloquei como palavra-chave o amor e o amar. Né? É exatamente esse exercício do amor e do amar. E você percebe que cada página do livro do Despertar, ela vai criando uma cadência, ele vai e volta os conceitos e ampliando cada vez mais e aprofundando na ideia. Mas hoje, o que me chamou a atenção é que hoje nós vamos trabalhar não só a questão da caridade, mas a caridade vai se chamar de beneficência. Ela já vai trocar de nome. E essa questão, né, da consciência, muitas das vezes, né, a gente tem o processo da autoculpa, e a dona Miriam estava falando do estudo de quinta-feira, que para mim ali foi uma lição de diálogo com as imperfeições morais, porque justamente para cada época, para cada momento, você vai desenvolvendo uma etapa. Da mesma forma, você não pode. Eu adorava chegar no domingo de manhã, no sábado de manhã, e assistir aqueles programas de telecurso do segundo grau. Sou daquela época. Então, eu adorava, não entendia nada, mas eu adorava, achava o máximo. É a mesma coisa. Se você hoje, vamos viver, né, como uma entidade crística, mas se eu ainda não desenvolvi nem o altruísmo,
Porque, segundo o Alexandre, né, depois do altruísmo ainda tem mais uma etapa. Então, não tem como. Ponto. Maravilha, várias questões aí para nós irmos pensando, né? E o que nós vamos ler daqui a pouquinho. Sebastião, qual o resumo de tudo até agora? Falamos coisas certas, falamos coisas erradas, estamos de acordo com a obra. Tudo está perfeito como perfeito é o Criador. Só relembrando, para Allan Kardec, a caridade é a alma do Espiritismo. E para Paulo de Tarso, fora dela não há salvação. E Allan Kardec, mais tarde, foi compreender que a caridade poderia ser dividida em duas facetas: a caridade beneficente e a caridade benevolente. A beneficente, poucos teriam meios, porque carece de recursos. Mas a benevolente, ninguém poderia alegar que não dava para fazer. Porque bastaria a doação de si mesmo, do que se possui. E hoje nós vamos ver que mesmo a beneficência parece que mudou o time, mudou a linha do tempo. Porque a caridade em si, que nós acreditávamos que era, Emmanuel vem e joga um balde d'água fria na nossa cabeça, depois de Kardec falar que é a sublimação da personalidade, de Emmanuel também, antes, falar que é a autossublimação, e Joana de Anjos falar que é a autoiluminação. Aí Emmanuel, como está na página 468, no início do capítulo 9 desta obra, na lição Dever e Caridade, que praticar, ou melhor, partilhar o que está em nossa bolsa, quer dizer, dar uns vinténs, isso é um dever. Agora, a caridade é ensinar o outro, né, a ganhar o próprio recurso. Então, eu não vou ler o que está lá, então vocês vão ver lá várias coisas. Então, dar o pano que sobra do nosso armário é um dever. Caridade é ensinar o outro a ganhar o próprio pano. Então, voltando aqui à nossa página, que é a 46, onde estamos falando. Então, em nossa fraternidade espírita, onde tudo isso começou, aqui em Três Lagoas, então, a primeira frase que escrevemos na lousa, foi a primeira vez que abrimos o Evangelho dentro desta casa, caiu na lição de Vicente de Paulo. Sede bons e caridosos. Esta é a chave dos céus que tendes em vossas mãos. Só que já sabíamos dessas lições, e todo o trabalho desta casa não foi paternalismo, porque isso a gente já tinha feito mais ou menos uns 15 anos de nossa vida, um pouco mais, e não deu muito certo. E a segunda frase que veio foi essa de Bezerra de Menezes. A caridade está nos procurando por várias modalidades. E uma das mais sublimes é a de ajudar ao próximo no que se refere ao esclarecimento, onde podemos conhecer a verdade e mostrá-la àqueles que desejam se libertar. Aí nós escolhemos isso como norte da própria casa. Com isso, não vamos impedir que cada um dos seus participantes faça a doação de uma cesta básica, de um prato de comida, de um agasalho. Não é isso. Mas não é o fim da própria casa. Então, cada um tem a liberdade de exercitar no dia a dia como queira, mas a casa não terá um departamento para fazer isto. Mas ela coloca
na mão das criaturas o maior de todos os tesouros. Assim como você, Adriana, como mãe, o maior tesouro que você pode dar ao Carlos, ao seu, é o conhecimento. Além do seu exemplo de educação, que nós chamamos de educação pelo exemplo teu, fazer eclodir nele a partir do que você vive, e assim como do Charles. Agora o resto é com ele. Ele tem o exemplo de ambos. Os pais estão se esforçando, se esmerando para ser o que pregam. Agora está dando a ele os meios. Aí o resto será com ele. E baseado nisso, nós fomos estudando várias obras mostrando esta realidade. Onde fomos mostrando com Kardec, com Joana de Anjos, porque a casa, se leva o seu nome, tem que estudar a sua obra. E ela fala que quando se trata de mediunidade, a primeira tarefa do médium é a sua autoiluminação. Agora, para a maioria dos médiuns, a primeira tarefa é o fenômeno. Estudo, segundo plano. E, às vezes, perdemos um tempo precioso com o fenômeno que Kardec praticamente já decretou o seu final em 1859. Em 2 artigos de março e maio da Revista Espírita. Então, ele afirmou naquele momento, a era do fenômeno já passou. Porque ele mesmo começou com o fenômeno e foi dos mais primitivos fenômenos até o mais alto grau de intuição em menos de uma década. Ele, como mestre e professor e organizador desta obra memorável. E deu dicas. A era da filosofia chegou. Quer dizer, do estudo para conhecer as forças e as leis. E a da moral está chegando. E chegou em seguida. Porque muitos falam erroneamente que é 70 anos de fenômeno, 70 anos de estudo, isso mesmo, de conhecimento, e agora 70 anos de vivência. Não foi isso que ele disse. Que em 1862, quer dizer, 59, vamos contar, ver se eu esqueci. 59, março e maio, então 60 fez um ano. 61, 2. Vamos imaginar que ele tenha viajado depois de março e maio. Então, 3 anos depois, ele encontrou 3 grupos diferenciados que ele caracterizou os grupos que ele visitou em 3 características, com 3 características diferentes. O primeiro, segundo Ivone do Amaral Pereira, foi para ele motivo de grande satisfação. O que tinha lá nesses grupos? Já não tinha mais a mediunidade ostensiva, nem a comunicação direta com os espíritos. O que interessava a esse grupo, a estes grupos que tinham essa característica, era a prática, a vivência da caridade, do que já tinha nas obras até aquele momento. Então, vivência. Então, eles viviam como irmãos, no exercício de autoiluminação e auxiliando uns aos outros. O contrário ocorreu. O que é contrário a uma grande satisfação? Para mim, é um grande desgosto. Porque ele chegou num segundo grupo que tinha uma médium psicografando com uma mão uma mensagem, com a outra mão uma segunda mensagem e pela psicofonia uma terceira mensagem. Se isso já foi um grande desgosto, imagina o que ele encontrou no terceiro grupo e a maioria dos grupos espíritas no país, quiçá no mundo. Encontrou a dissidência, o melindre, o ciúme,
a inveja, porque eles queriam que o Kardec dissesse quem era o melhor. O Kardec, como se imaginasse, esse filme eu já conheço, porque isso aconteceu com Jesus e seus discípulos. E ele falou só isso: eu sempre estarei ao lado daqueles que mais se amarem e tiver a caridade como norma de conduta. E aí ele sintetiza: a caridade é a sublimação da personalidade. Então, se é sublimação, é a mudança nossa. Por isso que Luiz leu, mas comeu o essencial na frase de André Luiz. Ele percebeu já, mas eu vou corrigir para ele. Então, a caridade que salvará o mundo há de regenerar-nos, primeiramente. É o que Jesus falou para Mateus. Mateus, caridade sim, primeiro os teus, quer dizer, os teus conteúdos. Agora, ame ao próximo conforme você se ama. Ilumine o outro com a sua própria luz, que é a intenção de Emmanuel. E também a intenção do Espírito Carlos, que faz parte da equipe de Miramês. Então, quando nós entendemos de fato o que é dever, dever é lei da vida, está no Evangelho. E como lei da vida, ele reflete na prática o exercício de todas as virtudes. Isso é o dever. Então, eu vou exercitar na prática todas as virtudes. E caridade, por intermédio delas, a autoiluminação. Vou iluminar-me na ação. Caridade para com o outro é libertá-lo da condição em que ele se encontra, que é o que nós vamos ver hoje. E já falei demais pelo meu tamanho. Antecipou um pouco a leitura, tudo bem, vamos lá, né? É isso mesmo. Quanto mais a gente lê, mais a gente aprende, quanto mais a gente ouve, mais a gente aprende. Só para terminar os comentários, e aí o pessoal fazer os seus comentários, né, daqui a pouquinho. Mensagens para a coloca aqui: a caridade é a chave que abre todas as portas trancadas? Isso eu chamo de amor. Aí ela coloca a pergunta: estou certa ao afirmar essa máxima? Vamos ver daqui a pouquinho, né? Continuem colocando suas perguntas aí. Tem da Amanda também. Gratidão ao ensino do Despertar por aprender que caridade não é apenas estender a mão materialmente, mas sim também orientar ao outro em como fazer com suas próprias mãos, se libertando da dependência. É isso aí, Amanda. Obrigada pela sua mensagem. Obrigada, Mensagens para a Alma. Nós vamos deixar aí em stand-by a sua perguntinha. Já já a gente responde, né? Vamos seguir, então, aqui na página 47. O Espírito Carlos enfatiza. Tá uma guerra aí. Quem quer ler? Quem quer ler? Posso ler, sim. Eu só gostaria de ler um poema do livro de Francisco Cândido Xavier, Espíritos Diversos, Caridade. Bem rapidinho, pode ser? Um segundo, vai lá. Tá. Pode, Deus que ele divida conosco depois, né, Adriano? Tá bom. Tá. Dom de Deus. Caridade, o doce alívio. Aquele que pede a porta, entretanto, além do amparo, a frase que reconforta. O socorro em que te mostras, onde o bem se faz preciso, colocando em cada gesto a dádiva de um sorriso. Caridade, a paciência, no apoio do braço irmão que suporta o companheiro, na hora da irritação. O ouvido que escuta e cala, cumprindo o santo dever, esquecendo tudo aquilo que não se deve dizer. Caridade, a mente calma, da criatura sincera que ajuda sem reclamar, que jamais se desespera. A voz que adoça pesares, que não fere nem se cansa,
vestindo a dor da verdade na túnica da esperança. Caridade, dom de Deus, a bondade divina, será sempre, em toda parte, a luz que clareia a vida, mas só fica onde trabalha e nunca aparece em vão, quando nasce, vibra e serve por dentro do coração. Pelo espírito de Manuel Monteiro. Pronto. Vamos dar sequência aos nossos estudos. Depois eu compartilho, Sebastião. Arrepiei. Vamos lá? O Espírito Carlos enfatiza: a beneficência maior é aquela que prepara o faminto para ganhar o seu próprio pão, o sedento a procurar a sua própria água, o nu a adquirir a sua própria roupa e o enfermo a curar a si mesmo. A caridade e a beneficência propõem a iluminação e a libertação do ser, e a verdade traça o roteiro, assegurando a concretização do seu intransferível desiderato. A verdade parcial, relativa, individual, ao atingir o seu apogeu, confunde-se com a verdade suprema, integral e total, a qual estabelece o sempiterno bem na unidade, Deus, e na verdade a natureza por meio da qual se expressa. Nesse cenário, as oportunidades concedidas à variedade, a tudo que se compõe à unidade, seria Deus, né? Serão as mesmas, do micro ao macrocosmos. Todos tivemos ou teremos o mesmo começo, galgamos e galgaremos os mesmos degraus, a fim de alcançarmos a mesma destinação, a unidade. Na verdade, aliás, a unidade, a verdade, a leis supremas. Nos constituiu a variedade, verdade e as leis parciais e finitas. Nossa consciência, constituindo-se do pão da vida em seus primórdios, ao despertar, transfigurar-se-á fatalmente em luz do mundo, fragmento da lei suprema. A verdade se integrará à unidade. Em outras palavras, a verdade parcial se fundirá à verdade total. A magnificência cósmica e tudo, o tudo uno Deus. Eu e o Pai somos um. João 10:30. Imergimos em tanto mais nas dobras mnemônicas dos arcanos peculiares aos oásis da verdade, informação, a fim de desvelar a unicidade e a complexidade do ser e de seus parcos saberes, perscrutando a real acepção da alma no espírito. Infere-se que a alma é um fragmento, uma cocriação, uma centelha do espírito ou dos cristos dos quais ele é constituído, pois do mesmo modo sucede no macrocosmo sobre a regência da mesma lei, onde o Deus cósmico também possui os seus cristos que se incumbem de criar e de governar os mundos e os seres, os corpos e as almas nele iminentes. Assim a alma é arquitetada, gestada, amparada e guiada pelo Cristo interior, ao mesmo tempo em que ele mesmo se fortalece no lavor libertário, se ilumina na ação solidária no bem supremo e se expande no sempiterno aprimoramento das virtudes que lhe constituem a ciência do existir e a consciência do real significado de sua existência, posto que ambos estão intrinsecamente jungidos no espírito, que os integram e os intuem, proativo e perenemente. Destarte se a alma tem sua origem no Cristo ou no espírito, sendo um ponto de autoconsciência pura com o fito de gerar e gerenciar a personalidade na encarnação vingente. Cabe-lhe tão somente agir com extremo esmero e autêntica humildade, com genuína fidelidade e profunda abnegação. Em suma, a alma emerge do âmago da superconsciência, ignorando a si mesma
e a ele volvendo concisa de sua individualidade, de sua imortalidade, bem como se reconhece herdeira de sua liberdade e felicidade, proporcionais à verdade libertária, nobre e conscientemente vivenciada, pois finalmente se faz com o Cristo e com Deus internos à luz da consciência tranquila até o dever fielmente cumprido. Assim faz-se e refaz-se o periplo interminável dos espíritos, que repetem as experiências vezes incontáveis, na edificação dos espíritos, que repetem as experiências vezes incontáveis na edificação e na sublimação das almas, que se iluminam e esculpem os Cristos com suas inefável e singular beleza, dos Cristos, que se expandem nos valores virtuosos, éticos, morais e espirituais, com os quais forjam o espírito com inegável primor, e do espírito que se vivificam com os indizíveis dimanações oriundas de suas milenárias conquistas, de seus imarcessíveis anseios. Incitas às leiras insondáveis da eternidade, que a conscientiza da inconcível e sempiterno aprendizado, ciente de sua quase insignificância e consciente da sua interna incompletude, antes a inebriante grandeza da soberana unidade para o tudo, engloba o tudo, promove perpetuamente. Vamos parar ou quer continuar? Você consegue resumir uma frase, tudo? Olha, eu vou dizer uma coisa, me perdoe o autor, mas eu acho que deveria trazer a linguagem para a atualidade moderna, porque tem palavras aí que é bem complexo. O entendimento. Porque isso já está acontecendo no judiciário. A grande tristeza do judiciário era o povo entender o latim que tinha nas petições iniciais. Aí ninguém entendia nada, só entendia o magistrado, o advogado, o Ministério Público e a Defensoria, porque o povo não entendia. Então, eu não estou fazendo uma crítica assim prejudicial, né? Mas as palavras, às vezes, que são colocadas, muitas pessoas não terão entendimento. Lógico que agora, com a nossa explanação e tudo, vai se versar o entendimento, mas tem umas aqui bem complicadas que nem eu conheço. Tive dificuldade na leitura, mas faz parte do conteúdo, vamos lá, né? Faz parte do aprendizado, né? Ó, vamos lá, vamos por ordem. Sebastião. Eu quero só perguntar um negócio para Sebastião. Sebastião, quando você escreveu essa obra, por exemplo, igual essas citações, a gente vê que tem umas falas bem fortes que a gente que é espírita, que já tem um certo desenvolvimento com os espíritos, a gente sente a vibração na hora que está lendo. Então, a gente vê que tem palavras que foi como se você estivesse psicografando o espírito ditando, porque muitos espíritos, eles trazem aquela inteligência que eles tiveram quando encarnados, né? E, inclusive, você vê, assim, pelas palavras que tem muito a ver com isso. Não seriam palavras próprias suas ou seriam palavras próprias suas, mas com afluência espiritual? Creio que aí não tem quase nada nosso. E por mais que eu deseje aliviar a linguagem, o máximo que eu pude fazer é um glossário de 50 e poucas páginas para decifrar essas frases mais complexas, porque às vezes a frase comum não quer dizer o que eles estão dizendo. Sim, e numa frase eles estão dizendo 10 coisas ao mesmo tempo numa única frase. Sim. Por isso que a gente tenta facilitar até na palestra. Sim. Mas um pouco a pessoa tem que se esforçar um pouquinho, né? Porque mesmo na palestra você está sobre a intuição também, né, Sebastião? Exato. Então, quando você vê uma frase mais complexa, como imarcessível. Sim. Então você vai buscar o significado real. Ela quer dizer várias coisas. Então nós vamos dar uma decifrada aqui no texto, a hora que
formos... Não, eu realmente, depois eu pesquiso isso tudo e fecho, mas a gente vai recebendo a intuição e a coisa vai se encaixando, né? Isso. Olha, agora respondendo a você, Adriana, pela pergunta que você me fez, você disse que resumir tudo em uma única palavra. Eu diria o seguinte: como eles falam muito Cristo em nós, aqui dentro desse texto, é o que o Sebastião fala sempre, nós somos luz. Só que essa luz, ela precisa ser alimentada. E como ela vai ser alimentada? No pleno exercício do desenvolvimento do Espírito encarnado, né? Se nós temos a caridade, que é um dom de Deus, como eu li lá antes naquele poema, como um dom de Deus, e nós estamos aqui, então, para exercê-la enquanto espíritos encarnados. Então, nós temos que fazer essa luz se revestir em nós, refinar a nossa alma na prática do dia a dia. Ou seja, essa prática será uma ação e essa ação terá uma reação. E tem aquele livro do André Luiz, Ação e Reação, do Francisco Cândido Xavier, que ele refere-se ao processo reencarnatório do espírito, né? Seria trazer também para dentro disso. A gente tem a caridade no espírito, que é pura, que é um dom de Deus, e você, como espírito reencarnado, você vai exercer essa caridade para que ela tenha uma resposta de uma verdade. Mas como? Essa caridade, ela tem que ter aquele princípio da ordem. Como, voltando à história do Marcos, os 2.000 para a mulher. Você tem que fazer uma caridade, mas ver se a real necessidade é aquela, como foi o chá da Dona Miriam, né? Qual era a necessidade da Dona Miriam naquele momento? Encontrava-se com uma mera perturbação nas glândulas dela e tudo, que ela precisava de uma coisa bem simples e comum, e que aquilo a deixou harmoniosa, feliz e tranquila. Como ela diz, o rouxinol dela cantou a noite inteira feliz e alegre, né? Então ela se sentiu em paz, eu se senti em paz, e o meu espírito ficou tranquilo dela também. Então a caridade seria a luz, e essa luz distribuída no todo para que todos sejamos um, né? Se estou fora do eixo, me ajudem, meus colegas, que nós estamos aí para isso. Gratidão. Eu que agradeço, né? Agradecemos a mensagem, agradecemos aí a leitura. Realmente é um desafio trazer para a linguagem humana a essência da espiritualidade. Então, esse processo, né, é complexo porque a nossa linguagem ainda é pobre, né? Nós não temos uma palavra certa para expressar nem coisas da ciência mesmo. Às vezes a gente vai fazendo neologismo, né? A gente vai criando novas palavras para poder interpretar ou de expressar, aliás, aquilo que nós estamos querendo dizer, quanto mais, né, algo da espiritualidade para o humano que está num processo evolutivo, né, e você tem que trazer a interpretação daquilo no mundo do encarnado, né? É complexo essa ligação. Não sou linguista, né, mas eu acho que quem estuda essa área, a ciência da língua, sabe, né, o quanto que é difícil mesmo você expressar no símbolo que é a língua, né? A língua é um símbolo, né? Então, para você expressar aquele pensamento, né? O pensamento que nós estamos querendo trazer. E bem pontuado, realmente, às vezes a gente se perde um pouco, né, na leitura com algumas palavras e elas ficam fazendo eco na nossa consciência aqui para compreender. Mas eu vou passar já a palavra para todos que estão aqui na sala também, e aí o Sebastião fecha para nós o estudo que propomos hoje. Para mim, né, de tudo que fica, eu sou resultado da caridade, né? Então, eu, essência e espírito, né, estamos nesse processo do amor caridoso de um pai que quer que nós nos tornemos também essa caridade. Então, de tudo que nós estudamos aqui, nesse sentido, né, a verdade, a lei suprema, o Cristo em nós, né, como ele coloca nessa, que a alma emerge com genuína fidelidade e profunda abnegação. Aliás, a alma emerge do âmago da superconsciência, ignorando a si mesma. Quer dizer, nós viemos do Pai,
ignorando que somos dele, né? Não entendemos isso enquanto simplicidade e ignorância. E nós vamos voltando, né, a essa consciência de individualidade e de sua imortalidade, bem como se reconhece herdeira de sua liberdade e felicidade, proporcionais à verdade libertária, nobre e conscientemente vivenciada, pois finalmente se fez uma com o Cristo e com o Deus interno, à luz da consciência tranquila, ante o dever fielmente cumprido. Então, quando a gente parte de uma psi-energia, né? Uma energia bem pequenininha, partimos de Deus e estamos evoluindo para construirmos a individualidade que somos hoje, espíritos imortais, na busca da evolução, e queremos sim nos libertar, queremos sim ser felizes. E essa é uma grande máxima que eu tenho dentro de mim e que você tem dentro de você. Aliás, todos os dias nós acordamos buscando o que naquele dia, né? Essa sensação plena de espírito feliz estamos buscando. E todos os desafios que nos são postos no dia a dia é para despertar a nossa consciência de espíritos que estamos no processo cumprindo o nosso dever e obrigação. Quando a gente deita o corpo, né? O espírito não precisa dormir, mas a gente deita o corpo para ele descansar. Para esse descanso acontecer, dever fielmente cumprido. Então, é a análise que eu vou ter que fazer do meu dia, se eu realmente cumprir com aquilo que eu estou buscando diariamente na evolução, no progresso, né? Como Santo Agostinho pedia para a gente, escreve ali tudo que você fez naquele dia, se está de acordo com as máximas do Cristo. E é isso que nós vamos vivenciando. Então, para mim, resumindo, né, essa busca, né, que a gente faz para o Uno Deus, através da nossa vivência diária, e aí a caridade tem um outro aspecto, um outro sentido, né? Libertação. E quando a gente fala libertação, eu não vou querer seguidores no centro espírita porque um médio XYZ promove cura nele. Não, eu vou querer seguidores no centro espírita porque ele tem consciência desperta de promover a sua própria cura. Então, é outra análise, é outra pegada, muda totalmente, né? Isso é a grande libertação. É eu saber fazer, né, esses processos que Sebastião vem ensinando para nós, através da visualização, através do alimento no pensamento aí de coisas boas, para que a gente possa desenvolver-se de forma libertária, né? Então, eu não vou depender mais do outro. E é como eu falei ontem na palestra, o canal direto com Deus é eu e Deus. Não tem que entregar para terceiros, né? E a gente ainda vem de uma escolinha que sempre entregou para terceiro. Tinha santinho, né? Nada contra os santos, né? Mas assim, a gente tinha o anjo, né? Então a gente sempre terceirizando. Não, a oração de Dona Rosa é forte, eu vou pedir para ela porque ela resolve meu problema. Eu mesmo não quero resolver, né? Então vou buscar outras pessoas. Sebastião vai me ajudar porque ele tem conexão direta com o pai, eu não, né? Então ele que me ajude. E assim nós vamos terceirizando. Então a libertação da alma aqui nesse texto, para mim, vem nesse sentido, né? E aí eu vou parando, porque senão eu vou comentar item por item, e aí nós já temos muita coisa aqui para comentarmos. E eu vou deixar a pergunta aqui, Sebastião, da Mensagens para a Alma, né? Que ela pergunta se tudo o que acontece na vida é resultado da minha consciência. E outra pergunta que ela coloca é: a caridade é a chave que abre todas as portas trancadas, isso eu chamo de amor. Ela está certa em afirmar isso? E vou passar a fala, então, aí para a Pamela. Meus cachorros estão brigando. Então, eu vou resumir tudo isso numa da... Assim, se você colocar a história de Jesus, existem
várias coisas muito bonitas. Mas uma das que me encantam também é a Samaritana e o Poço de Jacó, porque me lembra muito a conversa entre o núcleo da célula e o centríolo responsável pela divisão celular. E o que me chamou a atenção, né, que realmente eu imaginei que eu estava lendo benevolência, que seria a caridade, a forma mais sublimada da caridade, não a beneficência. E agora, na leitura, eu percebi que isso que a gente estava falando é a beneficência, que é a questão de você dar o seu próprio pão. Mas, só que acontece que esse pão, eu penso que sejam os princípios inteligentes que nós passamos daquele que tem menos, quer dizer, daquele que tem mais para aquele que tem menos, que o Raul Teixeira ele chama que é o princípio da distribuição de energia. Então, quando o Sebastião fala que numa reunião de estudos, né, os espíritos eles sempre se ajudam, é essa distribuição de energia, e lembrando aquilo que o Eurípides falou na semana passada sobre a condução pela água, né, do conhecimento pela água. Então, isso, vamos dizer assim, está havendo um equilíbrio, né? E eu não preciso exatamente, por exemplo, vamos supor, vamos fazer essa distribuição. Não dá. Existe um mecanismo na célula chamado de transporte celular, ou seja, a bomba de sódio e potássio, que é um gasto de energia que a gente faz. E isso me lembra do meu professor falando na escola. Se houver um equilíbrio do sódio e do potássio nas células, a célula morre. Então, então é esse equilíbrio que a própria lei estabelece para nós, eu preciso o dar e o receber. Porque se eu somente dar ou somente eu receber, o corpo vai ficar fraco e vem a enfermidade. E eu, até para finalizar, e isso tudo me relembra o Poço de Jacó, porque a samaritana também tem algo para dar para Jesus. O centríolo, aquele responsável pela divisão celular, também tem algo para dar para Jesus. Porque senão Jesus não tornaria-se um espírito crístico. Então, da mesma forma, por ele ser uma fração do Cristo planetário, ele também estaria doando parte do seu trabalho para esse Cristo e expandindo a consciência. E eu tenho uma pergunta a fazer com o Sebastião, para o Sebastião. Quando ele fala aqui na página 48, assim faz-se e refaz-se o périplo interminável dos espíritos que repetem as experiências vezes incontáveis, na edificação e sublimação das almas, eu estaria também me referindo à encarnação daqueles seres mais críticos em mundos inferiores, Sebastião? O que tu acha? Eu acho que sim. Eu tenho certeza. Então, eu percebi isso, só que eu estava, de certa forma, insegura, embora você coloque aqui o espírito em letra minúscula. Então, se refere ao princípio inteligente. Se refere a qualquer estágio no espírito com E maiúsculo que não seja um com ele ainda. Então, desde o pré-humano até a origem da vida, o espírito realmente com E minúsculo, tudo ali é com E minúsculo. Até a própria alma não é com A maiúsculo. Quando ela ilumina-se, torna-se una com a sua essência, agora ela é a alma com A maiúsculo.
Deu para entender? Então, o espírito, se você ver aqui logo no segundo parágrafo que o Eurípides leu, então a verdade parcial, relativa, individual, a minha, a sua, ao atingir o seu apogeu, confunde-se com a verdade suprema. Quem é a verdade suprema? Integral a total, que pode ser a do meu espírito, ele já está nesse grau em relação a mim. A qual, essa verdade, estabelece o quê? O sentimento, ou melhor, o sempiterno. Não é o eterno bem, o sempre eterno bem, porque ele não teve um começo. Ele é sempre eterno bem, porque só existe o bem na unidade, que é Deus. E aqui você pode imaginar o Espírito. E na variedade, quem é a variedade? A natureza. O que é natureza? Onde nada se perde, tudo se transforma num perpétuo dinamismo. Então, o que está sendo transformado. E você lembrou da samaritana e veio à mente. Ela não foi buscar água? A água é simbolismo de conhecimento. Então, ela estava fazendo uma catarse para ver o que já tinha dentro do coração dela, que é o poço. Quando ela recebeu uma água diferente, ela não foi embora sem água. Até os discípulos falaram, mas você deixou o que você veio buscar? Eu não vim buscar. Estava até buscando isso, mas eu recebi água viva. E eu não terei mais sede desse conhecimento parcial. Com a natureza, por meio da qual esse ser se expressa. Pode ser Deus, na natureza macro, ou pode ser o espírito por intermédio da alma e de seus veículos de expressão, que está num perpétuo dinamismo. O corpo físico não vai transformar-se, vai evoluir até se confundir com o perispírito? Nesse dinamismo irrefreável, o próprio perispírito não sofre transformações sucessivas até a sua completa purificação? Então, ele que está fazendo. Então, nesse cenário, natureza, nesse cenário, as oportunidades concedidas à variedade, que aqui no caso o espírito é a unidade, as almas são representam a variedade. O que é a variedade? Tudo o que compõe a unidade. Então, tudo que compõe o espírito é variedade dele. Tudo que compõe Deus é variedade do Senhor Supremo. Então, essa variedade na unidade serão as mesmas, né, do micro-macrocosmo. Então, seria as mesmas do micro-macrocosmo. Tudo está em Deus. Então, todos viemos ou teremos o mesmo começo. Por que teremos? Todos viemos. Quem já tem consciência disso. Quando eu tomo consciência, eu tenho o mesmo começo. Pode ser como espírito ou como alma, como espírito, princípio inteligente, ou como alma. Então, todos tivemos ou teremos o mesmo começo, galgamos ou galgaremos os mesmos degraus. Quer dizer, não estaremos isentos de passar pelos mesmos caminhos, assimilando os mesmos valores. A fim de quê? A fim de alcançarmos a mesma destinação. Eu quero ser como Francisco de Assis. Tudo bem, está em aberto. Você pode. O Nero amará tanto quanto Francisco de Assis ama, mas vai passar pelo caminho que ele passou. Então, a unidade macro é a soma da verdade e da lei supremas. E a nossa unidade espírito é a soma da nossa verdade parcial e da lei, que é a nossa própria consciência, já respondendo a nossa irmã de mensagens para a alma.
Então, o que nós chamamos de consciência não é o conhecimento, mas o discernimento do conhecimento vivenciado. Eu sou o que a minha consciência, o que o meu conhecimento vivenciado determinar. Agora, conhecer por conhecer não faz muita diferença, porque muitos estudantes do despertar estão com o livro na mão. Está todo o tratado e, ao mesmo tempo, passo a passo, como curar-se. E nem precisa desejar diretamente curar-se, basta amar. Quem ama incondicionalmente os seus semelhantes ou a si mesmo se ama, sara de tudo. Mas é melhor eu transferir para outro curar-me, que nunca acontecerá, porque nem Jesus curou ninguém. O outro alivia os efeitos, até que eu assuma a responsabilidade de curar as causas. Então, na consciência, aqui vou voltar aqui, a unidade, verdade e leis supremas, nos constituiu variedade, que é a verdade e leis parciais e finitas, porque chega um tempo que a minha verdade, a água da Samaritana, findou. A partir dali, a água eterna do Cristo, que é a sua consciência. Então, nossa consciência, constituindo-se do pão da vida em seus primórdios, o sal da terra, o princípio inteligente do universo, ao individualizar-se, ao despertar, o individualizar eu coloquei por minha conta, ao despertar, transformar-se-á fatalmente em luz do mundo. Fragmentos, eu coloco aqui por minha conta, conscientes da lei suprema. Eu sou. Então, a variedade que somos nós se integrará à unidade. Nós, alma, integrando a nossa unidade, espírito. Em outras palavras, a verdade parcial se fundirá à verdade total. Quem é a verdade total? A munificência cósmica, o tudo uno Deus. Eu e o Pai somos um. Então, quando lemos na outra parte, palavras que Eurípides falou que está, às vezes, muito confusas aqui. Vamos pegar um trecho aqui somente. Então, pode ser até o que a Adriana foi logo, porque quando eu falo em suma, não entendeu nada do que estava antes, então resumo em poucas palavras, que é o que ela pediu. Então, não entendeu nada, bagunçou, deu um nó aqui na... Então, aqui, em suma, resumindo, a alma emerge do âmago da superconsciência, quer dizer, eu vim da minha essência consciencial. Então, se eu emergir de lá, ignorando a mim mesmo, porque eu sou a semente, eu não sei ser árvore ainda. Eu sou um ponto dessa autoconsciência pura. Eu vim da árvore. Se passei por todas as experiências na árvore e tenho a síntese na minha consciência, o meu guia, o meu condutor, vai ensinar-me a ser árvore. Pessoalmente, não ensinamos a árvore que está na frente da nossa casa a ser árvore. Ela era um broto. A árvore mãe morreu, o vândalo dilacerou-a. E broto não sabe ser árvore, só vai em linha reta, ele não tem galhos. Agora, quando você corta a guia e ensina ele a formar a copa, então a semente ou a alma vai aprender. Aprender com quem? A mente subconsciente está logo ali ao ladinho, na frente dela, quer dizer, ela olhando ela fazer. Olhando a mente subconsciente gerenciar o perispírito e o corpo. Não era só fazer. Ela está vendo a superconsciência coordenar os elementos do inconsciente, porque a soma
do inconsciente e do superconsciente formam o subconsciente, ela está vendo alguém coordenar e o subconsciente conduz o perispírito e o corpo físico na mais perfeita harmonia. A desarmonia é quando a alma interfere, dando uma de sabichona sem saber o que fazer, desequilibra o potássio e o cálcio, que você falou. Sódio e potássio. Sódio e potássio. Então, trazendo mais sódio ou mais potássio. E não sabe que tem que ter o equilíbrio, a harmonia para que a coisa se realize. Aí se desarvora a comer só uma coisa. Essa semana eu vou comer banana a semana inteira, e de preferência com casca e tudo, quando for bater lá na vitamina, porque não tem diferença, só vai enriquecer. Só que potássio em excesso faz o quê? Enrijece toda a musculatura. Não, agora eu só vou trazer o outro parceiro. Agora vai dar cãibra. Vai encolher e não tem força para... Entenderam? Então a alma está aqui. O que ela tem que fazer? Silenciar e observar a voz da consciência. As respostas mais claras estão dentro dela, na consciência. O que queres que eu te faça? Quando alguém pergunta a Jesus, quem de nós é o maior? Ele se abaixa e se põe a lavar os pés de todos. Quer dizer, o maior é aquele que serve. Agora, servir é pelo prazer de ser útil. Igual nós tivemos o contato com a criatura, ela fala que serviu, ajudou a mãezinha. Ela é uma... Eu não vou falar muita coisa, senão alguém vai identificar. Só que agora ela quer cobrar de quem não serviu. E cobrar em dinheiro, em valores mesmo. Eu sou uma das irmãs. Então, eu cuidei. Então, agora vocês têm que me pagar. Mas quem serve pelo prazer de ser útil, e servir não cobra. Progride sempre, em todos os sentidos. Agora, quando você cobra do outro, você já recebeu o que você queria aqui no mundo. Está no Evangelho segundo o Espiritismo. Quando você chegar lá, você não tem direito a nada. A paz e consciência que você fez sem esperar troca, você não vai ter. Você teve em valores monetários. Então, quando você lê devagar, absorvendo cada situação, você percebe. Então, em suma, o que é a alma? A alma emergiu do âmago da consciência, ela vai observar como a consciência está conduzindo esses veículos de expressão, como ela está mantendo em perfeita ordem, em perfeito equilíbrio, ela vai pensar dentro do pensamento condutor da própria personalidade, que ela é o centro consciencial. E se ela só faz a vontade do seu Pai, que está nos céus, na consciência, ela pergunta primeiro, o que queres que eu te faça? E faça apenas realmente o que vier da sua intuição ou dessa inspiração que está sendo passada, ela vai fazer o melhor e vai aprender a coordenar, a se libertar. Isso é o processo de caridade para consigo. Aprender a conduzir o patrimônio que lhe foi confiado. Enquanto não aprendermos a fazer isso, não paramos de reencarnar como almas. Mas agora eu aprendi, iluminei-me, tornei um com a minha consciência. Tudo bem, agora você vai conduzir outras almas que vão encarnar. E você, nelas, encarnará. Porque se somos células do corpo do Cristo, Paulo de Tarso, um dia já fomos células do corpo de Jesus, que é uma fração do Cristo, em outros orbes. Então, se hoje, como almas conscientes, somos
células do Cristo, porque somos um com Ele, aquelas que nós estamos conduzindo são nossas células, são frações de nós, como almas despertas pelo saber e iluminadas pelo reto viver. É só não avançar muito na leitura. Pode ler tudo de carreirinha e depois volta. Vamos dar só um exemplo simples aqui. Assim, quer dizer, deste modo, do resumo que foi feito, resumindo de novo, quando fala assim, você está resumindo outra vez. Então, face e desface o périplo. Então, eu fiz, não observei, agora refaz, até aprender. Então, faz e refaz o périplo interminável dos espíritos, que pode ser a alma aqui, nesse com E minúsculo, todo mundo envolvido que não iluminou-se ainda, que repetem as experiências vezes incontáveis. Para quê? Para a edificação e também para a sublimação das almas que se iluminam e se esculpem, se faz, né, nessa iluminação, construindo os próprios Cristos, porque é com a iluminação das almas, com o produto de sua iluminação, é que elas vão construindo algo maior que esses Cristos. Só vou refazer. Então, faz e refaz o périplo interminável dos espíritos que repetem as experiências vezes incontáveis na edificação e na sublimação das almas que se iluminam e insculpem os Cristos com sua inefável, quer dizer, com o que há de mais nobre nela e singular beleza, com o que elas fizeram de melhor. E desses Cristos que se expandem, se já estão feitos, se expandem por esse processo de sublimação de suas almas, nos valores virtuosos. Que são esses valores? Valores éticos, morais e espirituais. O que eu faço com ele? Com os quais eu vou forjar o espírito com E maiúsculo, com inegável primor. Ponto e vírgula, repete com outras palavras, mais alguma coisa sobre. E do espírito, com E maiúsculo, que os vivificam, recebem e dão um maior dinamismo, com as indizíveis, quer dizer, aquilo que não tem nem como a gente mensurar do que tem de nobre, de suas dimanações, oriundas de suas milenárias conquistas, com o que ele tem de mais nobre nessas milenárias conquistas e de seus imarcessíveis anseios. Onde estão esses imarcessíveis, essas coisas belas, indescritíveis? Estão íncitas. Onde? Nas leiras insondáveis da eternidade que o conscientiza do incoercível e sempre eterno aprendizado. Incoercível é que não tem como parar. E sempre eterno, eu já disse, sempre eterno aprendizado. De qual forma? Ciente de sua quase insignificância. Lembra de Chico Xavier? Quando ele falou que era um verme, Emmanuel falou, você está ofendendo o verme, Chico. Então, na sequência, ele falou, eu sou um subverme. Então, da nossa quase insignificância, mas não é total, porque temos significação, e consciente de nossa interna incompletude. Nunca estaremos completos. Ante o quê? Ante a inebriante grandeza da soberana unidade. Se eu me comparar com a soberana unidade, sempre incompleto, porque eu nunca vou ser igual. E o que ela faz? Ela tudo engloba.
e a tudo promove perpetuamente. É só ler com calma. Aí tropeçou nessas palavras imarcessíveis, está tudo lá no glossário, viu, Eurípides? Vai lá e beba, porque aí força um pouquinho os neurônios aqui para a gente raciocinar. Se eu pôr, às vezes a palavra é tão pobre para dizer inefável. Tá bom. E quer dizer várias coisas. Então, vai lá e vê o que é inefável, o que é sempiterna, o que é imarcessível. Então, sempre bela, sempre divina e etc. Aquilo que não murcha nunca, aquilo que não morre jamais. E já falei demais outra vez. Era necessário? Já passo a palavra para você, Eurípides. Eu vou dar a oportunidade do seu Luiz e a dona Miriam. Eu só vou falar um negocinho para o Sebastião. Sebastião, tudo isso que você falou, eu estudei no livro de Shimon Bar Yochai, que foi um dos grandes rabis, né, hebraico, no livro Árvore da Vida. Tudo isso que você falou está lá dentro daquele livro. Como a dúvida da menina, deixa eu ver, Pamela, ele fala que as raízes e os galhos. Então, ele fala que a gente precisa preparar o vaso, que é o clean. O vaso seria, quando você reencarnou, você tem que se tornar um vaso. Ou seja, você precisa se iluminar, evoluir, para que você possa fazer a caridade. Porque não tem como você estar sujo, querer limpar outro sujo. Ou seja, você tem que estar limpo também, né? O que eu observo, por exemplo, dentro de uma sala de magnetização, por exemplo, se eu estou na direção e os pacientes estão no meio, eu vou fazer a leitura dos médiuns para captar o que está acontecendo ali, porque eu não vou prejudicar minha equipe a ponto de beneficiar aquela turma que está ali, porque precisa manter a ordem, né? Então, se você reencarna, a Nurkiva é a alma, e você precisa purificar aquela alma, iluminar aquele vaso. Então, das raízes ao galho. O galho não pode fazer pergunta para a raiz, ou seja, para o espírito, é impossível retroagir. Ele não retroage. Não há o efeito ex nunc. Ex nunc é da frente para trás. É ex tunc, de trás para frente sempre. O espírito não retroage. Por isso que há o processo de reencarnação que outras pessoas estudam em outras filosofias como roda de Sansara. Que, na verdade, essa roda de Sansara não existe mais. O espírito sempre está em processo de evolução. Ele não retroage. Mesmo que eu prejudiquei certos atos aqui nessa vida que prejudicou a minha reencarnação, eu vou ter outra reencarnação com um processo mais evolutivo, mesmo que eu vá corrigir aquela deficiência, mas o processo está mais adiante. Ou seja, a luz sempre está evoluindo. Porque a gente pensa do princípio que a grandeza de Deus, Deus pôs uma coisa gigantesca dentro de um corpo pequenininho, desse tamanhozinho assim. Porque quem reduz nós a pequenez somos nós mesmos, porque aos olhos de Deus nós somos gigantes. Então não tem como a gente não evoluir, só se você realmente não quiser. Porque você veja, a Adriana cita o 15 anos de estudo. Gente, eu imagino o quanto vocês já evoluíram dentro desses estudos, desses livros, o quanto de conhecimento vocês já adquiriram. E é assim, a tendência sempre é evoluir e buscar cada vez mais e mais e mais, e ir passando para o próximo, tá bom? Vou deixar aí. Agradeço muito, Eurípides, a sua participação, gratidão. Vou agradecendo aqui, mas eu vou dar a voz para o seu Luiz e a dona Miriam, que acabaram não comentando, né? Que a Pana fez a pergunta a Sebastião e Sebastião destrinchou já a fala. Seu Luiz, suas considerações nessa leitura? Bom, como o tempo já está bem elevado, eu fiz várias anotações, mas o Sebastião foi respondendo todas elas. Uma delas que eu queria comentar rapidinho é sobre algumas pessoas comentar que o livro é muito repetitivo. Só que o livro é o seguinte, ele repete, joga uma novidade. Entendeu?
Aí depois, lá no outro capítulo, repete aquela antiga novidade e põe mais uma novidade. E a pessoa não entende isso daí, que está incrustado ali mais uma cosquinha para você mexer. E o livro é sempre assim. Agora, essa página, se a pessoa não entender essa visão, essa página aqui é o que afasta muito o Sebastião de muito centro. Ele vai, tenta elaborar esse espírito, esse Cristo interno, a alma encarnada, a verdade, a variedade, a unidade, e acaba a pessoa falando, não traz esse homem mais não, que complica demais. Mas é a essência do despertar. Quem não compreender essa pequena página aqui, não compreende o livro inteirinho. Porque todo o livro está dentro e em cima dessa parte aí. E aí, lá mais para trás, nós vamos dar uma olhadinha nesse croquis, assim, não sei se é assim que eu posso chamar, né? Olha lá. Não vai dar para ver direito, né? Mas é a criação do Cristo interno e a elaboração da alma, né? Que é o grande processo em que nós estamos trabalhando aí. Então, tem bastante coisa para perguntar, mas o tempo está bem elevado, vamos deixar para uma próxima. Pode passar para a dona Miriam. Obrigada, seu Luiz, pelo esclarecimento. Dona Miriam. Eu só tenho que agradecer e absorver tudo isso que foi explanado hoje, né? Estudar, repensar, né? Porque isso daí é o que o Sebastião colocou aqui no livro, e a explicação dele é de suma importância para nós entendermos o que somos. Então, vamos absorver tudo isso durante a semana e vai os miolinhos lá, ó, semana inteira pensando. Exatamente. Vamos lá, né? A gente vai caminhando e tentando, né? E cantando, né, Sebastião? Por aí nós vamos. Eu quero agradecer a participação de todos, né? Semana que vem, então, a gente se compromete a terminar parte da introdução, né? Que nós estávamos aqui no preâmbulo da introdução, porque nós vamos ter um estudo, um resumo de cada um dos capítulos que será tratado nessa obra, né? Creio que na outra semana, pelo andar da nossa apreciação ao texto, né? E a sua linguagem. Alguns fazem, mas só um parágrafo, gente, quanto conteúdo foi discutido aqui e apresentado. Na verdade, nós estamos apresentando a obra toda, né? E devagar você vai compreendendo um pouco mais das leis e desígnios do nosso mestre, do nosso Pai maior, se situando, se sentindo, né? Parte da criação e da criação, né? Sendo um ser possível de criar algumas coisas já, conforme nós vamos evoluindo e progredindo, nos amando, nos respeitando e sendo principalmente, né, não caridoso no sentido de não libertar, mas a caridade libertadora, né, que foi, acho que aí fecha o ensinamento de hoje, né? Então, libertar-nos de conceitos antigos, de preconceitos antigos e abrirmos a nossa mente para o novo, para a verdade e assim avançarmos. Passo aí, então, a fala para a Pâmela, dar o seu tchauzinho, a sua gratidão. Eu vou finalizar com você, Sebastião. E aí, seu Luiz, Miriam, Eurípides e Sebastião, nessa ordem. Então, eu só tenho que agradecer, né? E complementando aquilo que o Luiz falou, que se isso assusta, agora fala para a pessoa que ela, por exemplo, a verdadeira caridade, pelo que eu entendi, é você acabar encarnando na vida uma fração sua daquilo que você é. Então, essa energia que a gente está falando são energismos que vamos encarnando uns aos outros para formar um todo, a unidade. E o Sebastião tem vários exemplos de crianças que ele ajudou a trazer ao mundo de forma natural, e hoje a pessoa é campeã nacional de karatê, e é uma parte, é uma fração do Sebastião. Então, cada um, nós estamos saindo, embora tenha gente na plateia,
também está saindo com um pouquinho da gente, desse belíssimo estudo. Gratidão. Eu só agradeço também, agradeço a oportunidade. E dizer que vale a pena, mesmo que, diante de tanto conhecimento, nós não transformamos ainda esse conhecimento em consciência. A consciência é o discernimento desse conhecimento. Eu sinto que ainda falta para mim transformar todo esse conhecimento que eu tenho em discernimento. E poder trabalhar em mim os conteúdos emocionais, sentimentais, que são geradores de doença. Ainda dou umas derrapadinhas nessas situações, e ainda busco o recurso ainda do remédio que está disponível. Mas o processo é sempre esse, não adianta ficar esperando a Kama Sutra, quando muitos espiritualistas estão esperando aí, vai vir aí os seres extraterrestres, estarão a Kama Sutra, que você vai deitar e você vai se curar todos os males naquela Kama Sutra. Eu não concordo com isso, porque esse não é um processo. Seria um processo há um tempo atrás, hoje já é outra abordagem. É um processo de autocura. Você tem que saber que você é capaz, como essa moça do filme foi capaz, né, de transformar toda aquela situação por um simples perdão que ela teve do agressor. Muito obrigado a todos. Como eu disse, né, vamos absorver, né, os ensinamentos de hoje, que foi muito grandioso. Com certeza, no próximo domingo, a gente já está mais equilibrado nos conhecimentos, que nem eu sempre falo, eu procuro, nas palavras difíceis, eu fico anotando e colocando, olha no glossário do Sebastião, então eu fico pesquisando. Então, a semana inteira eu vou pesquisar a minha mente no que vocês falaram todo no nosso estudo de hoje. Gratidão eterna a todos e um ótimo domingo para final de domingo, né? Que já é meio-dia. Aqui é meio-dia já. Bom, como sempre na leitura, vamos encerrar com a leitura, né, pelo Espírito de Maria Rosa, psicografia de Cristina Barudi, mensagens que libertam. Deus conversa com você todos os dias. Muitos buscam a chave da felicidade em coisas complicadas, em fórmulas científicas, em padrões pré-estabelecidos e aceitos pela sociedade. Não encontrarão. A realização do ser humano está na essência mais pura, que está conectada com o universo e com o Criador. Tantos buscam Deus na igreja, nos centros espíritas, nos templos de diversas religiões. Não encontrarão. Deus está dentro de cada ser. Ele conversa com você todos os dias e você nem percebe. Ele sussurra aos seus ouvidos que lhe ama e lhe quer feliz, mas você insiste em buscar o caminho mais difíceis, que lhe farão pegar atalhos e perder a direção. Olhe ao seu redor, veja quanta sabedoria existe nas coisas mais simples. Seu coração pede paz, e o que você faz para a conquistar? E o que você faz para conquistar? Busca fora de si? Não encontrará. Cultive, portanto, a profunda conexão com a sua essência maior, aquela que tudo sabe e tem respostas que você busca. Quanto menos você buscar, mais encontrará aquilo que sonha obter. Quanto mais simples for a vida, mais feliz você será, ainda que tenha os tesouros materiais, porque você terá paz por saber usá-los. Saiba usar os seus tesouros materiais e os intangíveis para que a felicidade seja finalmente realidade na sua vida. Que assim seja. Gratidão a todos, que todos tenhamos um excelente começo de semana, né? Que domingo é o primeiro dia da semana, com muitas bênçãos, muito trabalho para a nossa evolução. Gratidão pela oportunidade.
Só para aliviar um pouco, Eurípides, esse que nós estamos estudando, que vai terminar semana que vem, é a introdução da introdução. Aí nós vamos ter 10 introduções para decifrar esta que foi feita aqui. Aí cada capítulo vai ter a sua introdução. Aí você pode ver que a linguagem em cada uma dessas outras introduções já está mais amena, já está mais tranquila, um pouco mais. Eu já estou preparado, Sebastião. Eu tenho certeza que eu vou mergulhar em águas profundas e essas águas vão conduzir a algo assim sobrenatural que eu já desenvolvo, já busco, e eu estou me sentindo muito bem, eu estou muito satisfeito. Eu sinto que eu estou no momento exato, no lugar exato. E outra coisinha só que eu quero dizer, acalmar o coração do meu irmão Luiz, que os vendilhões do templo está aí, seu Luiz. Não se preocupe com esse negócio de extraterrestre, Kama Sutra, isso não existe. Existe sim os nossos irmãos mais velhos, mas se há uma coisa que eles respeitam extremamente é a lei do livre-arbítrio. E essa lei ela é universal. Não há permissão para esse tipo de coisa, para essa interferência em nós que estamos aqui em processo reencarnatório. Tanto que eles não se manifestam à nossa frente, não apareça porque aparece aquilo ali. Acontece sim vários casos, como é o meu caso, mas não dessa forma. Esses que o senhor viu isso aí são vendilhões do templo e tem milhares de pessoas vendendo curas absurdas, que é extraterrestre, que é isso, aquilo, outro, mas nenhum é verdade. Deixa o seu coração dizer para você o que realmente é a verdade e você se libertará de tudo isso. Principalmente quem assistir a aula de hoje vai perceber isso. Vamos dar só uma palhinha aqui, bem rapidamente. Vocês vão ver se vocês querem ir por esse caminho ou quer mudar a direção. Então, os cientistas e os médicos devotados, na sua maior porcentagem, só têm podido lutar heroicamente para reprimir e curar os efeitos lesivos que se materializaram na descida incessante do fluido enfermo vertido pelo perispírito do homem. E nessa tentativa, vê o que acontece. Mas, infelizmente, o conteúdo tóxico milenário, ao ser reprimido, muda de rota ou então subdivide-se em outros estados enfermos. Assim que o clínico demonstra o seu cansaço e desarmonia ante as reincidivas insidiosas e a impossibilidade de sustar a doença, é então chamado o cirurgião a quem compete intervir e mutilar os órgãos ou os membros do doente. Assim sendo, eles não vão opinar sobre esses tratamentos, não vai maldizer esse tratamento, mas veja o que acontece quando eles são colocados em prática, na tentativa de curar os efeitos. Vai terminar uma coisa e começar outra. Veja como acontece essas outras que eu estou falando. Só um pedacinho. Então, malgrado o valioso esforço médico atual, reduz-se a tuberculose. Então, tem toda a parafernália para reduzir a tuberculose, mas aumenta a anemia perniciosa e o câncer leucêmico. Quer dizer, eles tentaram curar uma coisa, só que agora transformou em outras duas, em anemia perniciosa e o câncer leucêmico. Eles tentaram vencer a lepra, mas proliferaram os tumores cancerígenos, quer dizer, multiplicaram os seus modos de expressão. Tentaram diminuir a sífilis, só que aumentaram o artritismo e a paralisia infantil. Precisava do imunizante para a paralisia infantil? É só não ter agredido
os elementos da sífilis. Fazer a correção das causas, não haveria a paralisia infantil. Então, eles extingue-se a febre amarela, a maleita, a desinteria, mas, infelizmente, avolumam-se as enfermidades cardíacas, as úlceras gástricas e pépticas, estômago, duodeno, as colites, amebíases, diabetes, aí poderíamos falar etc. e etc. Porque a causa está na essência consciencial do ser, na estrutura do seu pensamento, dos seus sentimentos, palavras e atitudes. Por isso, nem Jesus curou ninguém. A sua fé te curou. Quer dizer, a transformação do ser é que vai corrigir essas causas. Alguém pode vender a ideia, é belíssima, você entrar numa Kama Sutra ou na Kama Med, ou Med Bed, um corpo todo detonado e sair novinho. Tudo bem. Uma semana depois, um mês depois, está todo detonado de novo. Como se faz uma simples aplicação de acupuntura. Você chega lá todo dolorido, porque dor é energia coagulada, ele libera a energia, você fica bonitaço. Semana que vem você volta lá para fazer outra aplicação. Então, até quando? Então, Deus criou a criatura e na criatura o poder de criar. André Luiz. Fique na paz do Cristo, na paz de Deus, e às 17h30 nos encontraremos de novo. Namastê. E aí, você já adquiriu o seu exemplar da obra O Despertar da Consciência de Sal da Terra à Luz do Mundo? Ou até O Despertar da Consciência do Atma ao Anjo? Basta você passar uma mensagem em nosso WhatsApp 11 9 74440770 e falar com Neuza Leal. Faremos chegar o exemplar ou os exemplares até você, com ou sem o autógrafo. Desde já, infinita gratidão. E espero que vocês possam rever, compartilhar, se inscrever. Diga que gostou ou não gostou, faça seus comentários, porque é sempre uma honra imensa tê-los como os nossos auxiliares, não só a vossa audiência, por nos seguir em nossas redes sociais, por se inscrever aqui no canal do YouTube, por compartilhar, por fazer tudo o que possa para nos auxiliar nessa interminável jornada.